E o Brasil também está na corrida por uma vacina. Enquanto as pesquisas avançam no Brasil, outros países podem chegar antes a resultados conclusivos. Você já ouviu falar muito sobre a participação do Brasil nos testes de vacinas desenvolvidas em outros países contra a Covid-19? A vacina de Oxford, a chinesa da Sinovac, tem ainda a expectativa pela vacina russa, né, que como você ouviu recentemente aqui no 15 Minutos, também deve ser testada aqui no país. Mas nesse episódio hoje a gente vai falar sobre vacinas que não serão apenas testadas no Brasil. A ideia é trazer um panorama das pesquisas brasileiras que buscam também alcançar um imunizante eficaz e seguro contra a Covid-19. Em um laboratório da Fundação Oswaldo Cruz, em Minas Gerais, os pesquisadores usam o conhecimento de um outro estudo para avançar no desenvolvimento de uma vacina contra a Covid-19. Eu sou o Márcio Miranda e para falar sobre as vacinas Made in Brasil, aqui no 15 Minutos, eu convidei a repórter especialista em saúde da Gazeta do Povo, Amanda Miléo. No momento de emergência como o atual, o desenvolvimento de vacinas pode ganhar velocidade com o aumento de recursos para pesquisa, com a união dos esforços de especialistas. Mesmo assim, os cientistas alertam que não é possível queimar etapas nesse trabalho. Bom, Amanda, virou um certo costume, né, a gente falar em corrida pela vacina. Nesse cenário, dá para dizer que o Brasil está participando, então, dessa corrida? E se sim, ele está nas posições assim mais à frente ou está lá para trás, hein, Amanda? Então, Márcio, a gente está sim nessa corrida, mas a gente está num ritmo mais maratona e não assim corrida de 100 metros, sabe? A gente está um pouco mais para trás. A gente está aqui pensando mais no longo prazo, no desenvolvimento de novas tecnologias, ou até mesmo como um plano B, né? Caso as vacinas que estão sendo estudadas hoje, que estão mais à frente, não demonstrem assim ter toda aquela eficácia que a gente espera que tenha. Mas o Brasil está sim nessa disputa e a gente tem algumas candidatas que ainda estão nessa fase pré-clínica, né? Nenhuma delas está em testes em humanos ainda, mas já tem algumas que já estão se encaminhando para os testes em animais. Por isso mesmo também eu tive um pouco de dificuldade em encontrar o número total de pesquisas nesse sentido aqui no Brasil, que eu fui conversando de pesquisador em pesquisador, mas eu conversei também com o pessoal da CONEP, que é a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, que é quem aprova as pesquisas clínicas com seres humanos aqui no país, e como nenhuma das vacinas em desenvolvimento por pesquisadores brasileiros chegou nessa fase ainda, eles não tinham exatamente essa informação de quantas que estavam sendo desenvolvidas. Eu fui, então, de pesquisador em pesquisador para tentar encontrando esses estudos ainda iniciais, e eu sei que devem ter outras, por isso eu até aproveito o espaço aqui para quem estiver ouvindo e souber de pesquisas na área e que não estejam contempladas no nosso texto lá no Sempre Família, por favor, encaminhe para a gente, para que a gente possa incluir essas informações, né? Aí, assim, só um resumão, né? O que a gente tem hoje? A gente sabe que são pelo menos 6 instituições no país que estão desenvolvendo esses imunizantes no contexto da Covid-19, entre eles a nossa universidade aqui do Paraná, Federal do Paraná, o Instituto Butantan, a Universidade de São Paulo, o Centro de Tecnologia em Vacinas da Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal de Santa Catarina, que está desenvolvendo uma vacina em parceria com o Instituto Butantan e com a Universidade Federal de Minas também, e o Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz, de Biomanguinhos, da Fiocruz. Eles têm, inclusive, 2 imunizantes em estudos, e é interessante destacar assim, que cada um desses candidatos ele tem uma estratégia diferente, e a maioria usa de estratégias que não são tão comuns, que são, inclusive, novas, como a estratégia da Federal aqui, que usa um polímero no lugar do vírus, ou a estratégia da vacina da Federal de Santa Catarina e do CT Vacinas da Federal de Minas Gerais, que buscam agregar 2 proteções em uma só. O objetivo é combinar o vírus da influenza com parte de uma proteína do coronavírus, para assim gerar no organismo a produção de anticorpos e barrar a doença. A ideia nossa aqui é que nós teremos uma vacina bivalente, tanto contra a gripe contra a Covid-19. Vacinas 2 em 1, né? Como é que é isso? Pois então, é justamente isso mesmo, assim, é uma dupla proteção contra 2 doenças distintas. E uma delas que está sendo desenvolvida pelo Laboratório de Imunobiologia da Federal aqui de Santa Catarina, que está sendo feita em parceria com a Federal de Minas e com o Instituto Butantan, é justamente essa ideia. Se der certo, ela vai ser uma vacina de estilo 2 em 1, que protegerá contra o coronavírus e também contra a tuberculose. Porque eles, como que funciona, né? Eles colocam na bactéria que causa a tuberculose, a BCG,
os genes que são responsáveis pela produção da proteína chamada spike, que acho que já é um termo bastante conhecido, né, dos leitores, dos ouvintes, que é aquela proteína que é usada pelo novo coronavírus, que fica na superfície dele, ele usa como chave para entrar nas células humanas e se reproduzir lá dentro. Então, quando pronto, né, o corpo humano vai poder ser capaz de ser treinado não só contra a bactéria BCG, mas também contra o novo coronavírus. Acho que é importante só destacar, né, Márcio, que a BCG na vacina, essa bactéria, ela está numa forma atenuada, então não causa doença, e é uma vacina super segura. Hoje ela é utilizada, inclusive em recém-nascidos, é uma das primeiras vacinas que a gente toma. E a proteína do coronavírus também não é capaz de causar doença, então são vacinas seguras e que possivelmente serão seguras e, quando estiverem prontas, vão ser capazes de proteger contra duas doenças, né? E ela está em fase pré-clínica, ou seja, antes dos testes em seres humanos, estão ainda naquelas fases de laboratório, testes em animais, e a outra vacina que está sendo feita com essa mesma ideia, ela está sendo pesquisada pelo Centro de Tecnologia em Vacinas da Federal de Minas, em conjunto com o Instituto René Rachot, da Fiocruz, e no caso será contra a influenza, ou o vírus da gripe, né? Além da Covid. A estratégia dos pesquisadores é chamada de vetor viral recombinante, né? Que também é conhecida como vacina quimérica, que é uma vacina que mistura os organismos, né? Então, por meio de uma engenharia genética, os pesquisadores eles vão inserir no vírus da influenza um gene que codifica a proteína do novo coronavírus e que vai, da mesma forma, fazer com que o sistema imunológico responda contra esses dois, tanto o vírus da influenza quanto o SARS-CoV-2. E a pesquisa também está numa etapa de transição, assim, de uma fase de desenvolvimento para esses testes pré-clínicos. Pesquisadores do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração, o INCOR, estão trabalhando no desenvolvimento de uma vacina contra o coronavírus. Ao invés de usar material genético, eles utilizam partículas semelhantes ao vírus, que são facilmente reconhecidas pelo sistema imunológico. E o que é a vacina VLP, outra que está em estudo, Amanda? Pois é, a vacina VLP, ela está sendo desenvolvida pelo pessoal do Laboratório de Imunologia do Instituto do Coração, da Faculdade de Medicina da USP. E o que significa, né, o VLP? Ele é uma sigla em inglês, assim, para Virus-like Particle, ou partículas semelhantes, ou partículas que se assemelham ao vírus. Os VLP são um conjunto de proteínas que elas não possuem o material genético do novo coronavírus, mas que têm características semelhantes à superfície desse vírus, que, portanto, vai conseguir enganar o sistema imune, né? E são 3 formulações dessa mesma abordagem que estão sendo testadas. Eles já começaram a testar em animais, mas ainda também estão nessa fase pré-clínica. Ainda estão iniciando, não passaram ainda para os testes em seres humanos. Pesquisadores da UFPR estão testando uma nova maneira de produção da vacina. Nós estamos propondo utilizar como veículo para levar o antígeno para dentro do nosso corpo partículas de um polímero que é produzido por bactérias, que se chama polidroxibutirato. A vacina que está sendo estudada aqui pelo Departamento de Bioquímica e de Biologia Molecular da Federal do Paraná, ela usa essa estratégia que é nova, diferente e única até. Eles trocaram o vírus por um polímero. O que é um polímero, né? São macromoléculas formadas por estruturas menores, os monômeros, e na superfície desse polímero eles colocam as proteínas do SARS-CoV-2 para que tenha esse reconhecimento do sistema imunológico. As proteínas sempre estão presentes, mas não necessariamente sejam exclusivas do vírus. Enfim, eles são características do SARS-CoV-2 porque são elas que o sistema imunológico consegue reconhecer, né? Então, é como se esse polímero fosse usado como uma espécie de fantasia. Até essa comparação a gente já fez antes, né, Márcio, em outros podcasts. O nome da técnica que eles utilizam é uma tecnologia de nanopartículas como veículos para vacinação e ainda não foi usada nem em vacinas veterinárias, então é uma tecnologia muito nova. Também está nessa fase pré-clínica. E até eu estava conversando com o Dr. Marcelo, que faz parte da equipe que está desenvolvendo essa vacina aqui. Ele comentou que antes que eles avancem para os testes em seres humanos, eles querem fazer ainda um segundo teste pré-clínico para verificar qual que seria a melhor via de administração dessa vacina. Se é de forma subcutânea, assim, por injeção, como a gente já conhece hoje, ou se via intranasal, porque o uso desse polímero permitiria esse tipo de administração, que é super interessante, né? Quem não gosta muito da injeçãozinha ali, dessa forma subcutânea, pode receber pelo nariz, possivelmente, né, no futuro, e ter a mesma proteção. Seria como colocar um spray, alguma coisa assim no nariz, então, a aplicação dela. Isso, pelo nariz, que daí já vai direto ali no... Mas isso tem algum motivo especial para ser assim? Enfim, tem alguma diferença em relação ao poder, à eficácia dela, não?
Não, com relação a isso, não, mas é só a possibilidade, né, de você ter uma via diferente de administrar, justamente porque essa tecnologia que eles utilizam permitiria essa forma diferente de pensar a vacina. Legal, né? Interessante. Uma coisa que me chamou a atenção na reportagem também que você fez, Amanda, e claro, quem está nos ouvindo pode conferir lá no Sempre Família, na Gazeta do Povo, quer dizer que além de prevenir, né, claro, a sociedade contra a infecção pelo coronavírus, o SARS-CoV-2, esses estudos também têm o objetivo de favorecer o desenvolvimento tecnológico do país, pensando até em futuras pandemias. Então, é isso que alguns pesquisadores te disseram, Amanda? É bem isso. É porque, assim, todos os pesquisadores que eu conversei para essa matéria das vacinas brasileiras sendo desenvolvidas aqui, todos eles tinham em mente que a vacina que eles estavam estudando não seria a principal, nem a primeira a ser lançada. A gente sabe que tem outras estrangeiras que estão bem mais avançados nos estudos e que possivelmente serão as primeiras, né? Mas todos eles sabiam da importância, eles entendiam a importância em continuar estudando, continuar pesquisando, seja como um plano B, e seja por esse desenvolvimento tecnológico e científico que o conhecimento vai gerar, né? Porque, inclusive pensando nessas pandemias do futuro, porque, por exemplo, a estratégia do Instituto de Tecnologia e Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz, lá da Biomanguinhos, uma das vacinas que eles estão estudando é do tipo sintética, que utiliza biomoléculas, que são chamadas de peptídeos antigênicos, que são partes do novo coronavírus, mas acoplados a nanopartículas que daí podem ser identificadas pelo nosso organismo. Mas como esses peptídeos eles foram identificados por métodos computacionais e são produzidos a partir de uma síntese química, que não precisa necessariamente do vírus ali para produção, então é uma tecnologia que poderia ser levada em consideração numa pandemia no futuro, por exemplo, de outro vírus ou de outras causas, porque não necessariamente precisaria ter o vírus assim na mão da pessoa. Então, né, antes que ele chegasse no país, é uma tecnologia que poderia ser utilizada pensando numa vacina que protegeria contra esse micro-organismo. Bem legal. Amanda, mais alguma pesquisa ainda em andamento das brasileiras aí que esquecemos de mencionar aqui? Sim, a gente traz na matéria mais duas vacinas que estão em estudos, Márcio. Uma da Biomanguinhos, da Fiocruz, além daquela vacina sintética que a gente comentou agora há pouco, tem uma vacina de subunidade. O que seria essa vacina de subunidade? Elas juntam duas proteínas do vírus, a proteína spike e a nucleoproteína, que são feitas de forma recombinante em laboratório também, e ela não é única, assim, não é uma estratégia única, porque há outras vacinas em desenvolvimento nesse contexto da Covid que também usam essa mesma estratégia. Não é algo muito novo, mas também é uma possibilidade. E é interessante que nessas duas, tanto essa vacina de subunidade quanto a vacina sintética que estão sendo desenvolvidas pela Biomanguinhos, elas estão em fase pré-clínicas e somente uma delas vai seguir em desenvolvimento por uma questão econômica, enfim, é aquela que apresentar os melhores resultados. E outra vacina que até hoje cedo, na manhã dessa terça-feira, quando a gente teve a publicação da matéria, a pesquisadora a doutora Luciana Leite, do Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas do Instituto Butantan, me alertou que tem mais uma vacina que está sendo pesquisada por eles e que usa uma estratégia que também é um pouquinho diferente. Chama-se OMV, é uma sigla em inglês para Outer Membrane Vesicle, tipo membranas externas em forma de vesícula, assim, uma tradução um pouco mais livre. E o que é isso? É interessante pensar que às vezes as respostas para algumas dúvidas científicas estão na própria natureza, né? E nesse caso são as bactérias, assim. Algumas bactérias, elas utilizam como estratégia para enganar o sistema imunológico a liberação de parte de membranas externas, assim, que são em forma de vesículas, que acabam desviando as células de defesa para atacar, tipo, essas membranas ao invés de atacar a bactéria. E como essas membranas, então, induzem essa resposta imunológica, elas já são usadas como adjuvantes de outras vacinas, como a vacina atual da meningite B. E a ideia deles, aqui do Butantan, é acoplar, né, a essas membranas as proteínas do novo coronavírus para que o sistema imunológico as reconheça e corra atrás da membrana e reconheça, identifique como se fosse o coronavírus e assim monte esse treinamento. E também é uma pesquisa que está na fase pré-clínica, mas que também tem um super potencial, né? Bem legal. Amanda Miléo, então, quer dizer, o resumo da ópera é: o Brasil sim está na corrida, mesmo que um pouco para trás, porque todas, aí como você mencionou, né, a gente passou por todas, ainda nesse período nas fases pré-clínicas, né, ou seja, sem testes em seres humanos, né? Exato, a gente ainda está um pouquinho para trás, assim, estudando, mas são tecnologias diferentes, novas, que não são todos que estão olhando para esse tipo de estratégias, e por mais que a gente demore, a gente sabe, né, Márcio, que logo que as vacinas forem lançadas, e possivelmente serão, eu estou muito otimista para que no começo do próximo ano, talvez a gente já tenha as campanhas, tomara, mas assim, talvez não chegue para mim, ou não chegue para você
ter logo de início, né? Vão ter provavelmente aquelas distinções de grupos de risco, de Claro. pessoas que vão receber antes. Então, quem sabe, quando chegar a nossa vez, talvez a gente até receba uma vacina brasileira, né? Algo que levou um tempo mais para ser estudado, mas que já esteja pronto para quando for a nossa vez de nos vacinarmos contra a Covid, né? Pois é. Fica uma esperança e esse otimismo aí eu compartilho com você. Amanda, até a próxima. Até, Márcio. Muito obrigada. Terminando mais esse episódio do podcast 15 Minutos, aqui da redação da Gazeta do Povo. Eu lembro que o 15 Minutos conta com a participação da Maria Scrocaro e da Jennifer Ribeiro na produção, a montagem é do Leonardo Bestloff e a direção de conteúdo do Rodrigo Fernandes. Durante o episódio de hoje, você ouviu trechos de reportagens que foram veiculadas pela TV Record, pela TV Cultura e também no canal da TV da Universidade Federal do Paraná, no YouTube. Eu sou o Márcio Miranda e agradeço muito a sua companhia. Até mais!